Olá, paz de Deus. A palavra de hoje está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23 ao 28. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia Sagrada, abra livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23 ao 28. Se você puder e quiser, abra a sua Bíblia, confira juntamente comigo cada versículo desse texto no qual nós vamos fazer menção nesse dia de hoje, que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23 ao 28, que diz assim: Naquela ocasião, implorei ao Senhor, ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar aos teus servos a tua grandeza e a tua mão poderosa, que Deus existe no céu ou na terra, que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do monte e olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordem a Josué, fortalece-o, encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhe repartirá a herança da terra que você apenas verá. Que palavra gloriosa! Nós vemos aqui uma oração de Moisés, no qual ele fala com o Senhor. E ele expõe essa oração em um dos últimos discursos que Moisés faz antes de partir, antes de morrer. Moisés, no livro de Deuteronômio, ele dá alguns discursos, né, relembrando as leis, relembrando o que o Senhor tinha falado, os termos da aliança, para o povo não transgredir, não pecar contra o Senhor. Então Moisés ele deixa claro nesse discurso o que o Senhor requer nessa aliança. E ele lembra ao povo de Israel de uma maneira amorosa, de uma maneira com um tom de despedida, todas as ordenâncias e todas as leis, tudo que eles iriam ganhar se eles fossem fiéis e tudo que eles iriam perder se eles fossem fiéis. Ele deixa claro para aquele povo as consequências que eles obteriam se eles obedecessem ou se eles desobedecessem. E no meio desses discursos, entra aqui esse capítulo 3, do versículo 23 ao 28, no qual nós fizemos menção, no qual Moisés expõe uma oração que ele fez a Deus, e Deus deixa bem claro que a resposta para Moisés naquela oração era não. Moisés, como diz um texto, ele implora, ele suplica a Deus para que ele consiga entrar na terra. Imagina você passar 40 anos pelejando com o povo e nessa peregrinação em direção à terra, e quando chega na reta final, você é proibido de entrar, você não pode entrar naquela terra, porque Deus não quer, Deus não deixa que você entre, que ele entrasse nessa terra, porque ele tinha desobedecido, amém, lá atrás. O Senhor tinha falado para Moisés, Moisés, fala com a rocha. Em vez de, pela pressão que o povo fez em Moisés, em vez dele falar com a rocha, ele fere a rocha. E isso não passa batido. Lembra, Deus é amor. Deus, ele nos ama muito, 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 muito.
Ele nos ama ao ponto de ter entregado o teu Filho unigênito para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna. Esse é o tamanho do amor do nosso Deus. Mas Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, porque antes de ser amor, ele é justiça. Se Moisés desobedeceu, teria que ter uma consequência. E uma consequência muito clara, uma consequência muito doída para Moisés. E Moisés, nesse discurso, ele fala sobre essa dor que ele estava sentindo de não poder entrar na terra prometida, de não poder ver o triunfo no qual ele esteve ali durante aqueles longos anos orientando e guiando aquele povo em meio ao deserto. Então esse texto fala exatamente isso. Acompanhe na sua Bíblia, versículo 23 do capítulo 3 do livro de Deuteronômio, quando Moisés diz: naquela ocasião implorei ao Senhor. Que ocasião? Na ocasião que Moisés estava orando. Moisés, ele ora ao Senhor e ele implora ao Senhor. Olha o que Moisés fala na sua oração, implorando ao Senhor. Primeiro, Moisés, na sua oração, ele expõe a grandeza de Deus. Ele expõe declarando quanto Deus era soberano e quanto Deus era tremendo. No versículo 24 ele diz: ó soberano Senhor, tu começastes a mostrar aos teus servos a tua grandeza e a tua mão poderosa. Moisés sabia que era só o começo. Era só o começo no qual Deus iria mostrar ainda mais a grandeza dele para o povo dele. Imagina, Moisés está falando de Deus mostrar uma grandeza aos teus servos. E que grandeza foi? Caindo comida do céu. Uma coluna de fogo que não deixava eles morrer de frio. Uma nuvem que seguia ele para que eles não fossem, amém, queimado pelo sol do deserto. Imagina um Deus tremendo, e Moisés declara: o soberano, tu começaste a mostrar aos teus servos a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as obras e os teus feitos poderosos? Ninguém. Então Moisés, ele começa engrandecendo o nome do Senhor, exaltando a Deus e deixando claro que Deus era poderoso, que não havia outro como o nosso Deus, não havia outro capaz de realizar tamanha grandeza, tamanho poder, tamanho força como o nosso Deus. Aí no versículo 25 diz: deixa-me atravessar, eu te suplico. Então, depois de Moisés colocar a grandeza de Deus através daquela oração, ele suplica a Deus, pedindo para Deus, porque Deus já tinha falado com Moisés que ele não iria atravessar o Jordão, que ele não entraria na terra prometida. Moisés sabia disso. Moisés tinha conhecimento que Deus não iria deixar ele sem punição. Ele desobedeceu a Deus claramente. Não pense você que pode desobedecer a Deus, que pode fazer do teu jeito, da tua maneira, da tua forma e que vai ficar por isso mesmo. Não, querido, não vai. Porque Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Aquilo que nós fazemos, nós iremos colher. Aquilo que nós escolhemos é uma escolha. Você faz uma escolha em obedecer ou desobedecer. Moisés, ele ora. Imagina um homem que falava com o Senhor face a face. Imagina um homem que viu o dedo de Deus escrever na tábua dos 10 mandamentos. Imagina um homem que viu o mar vermelho se abrir diante dele. Ele suplica diante de Deus, ele implora diante de Deus, como diz no versículo aqui 25, acompanhe: deixe-me atravessar, eu te suplico. Diz a palavra: eu te suplico a ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa do Líbano. Então a oração de Moisés é isso. Moisés, ele suplica. Moisés, ele implora diante de Deus para que ele possa entrar, para que Deus pudesse revogar
um decreto que ele já tinha dado anteriormente, que Moisés não entraria na terra prometida, que Moisés não pisaria os pés, e o Moisés só poderia ir àquele ponto. Daquele ponto ele não poderia atravessar o Jordão. Ele já estava de partida, Moisés iria morrer. E ele já sabia também disso, mas ele suplica a Deus, implora para que ele pudesse atravessar o Jordão e ver do outro lado a beleza das regiões montanhosas e o Líbano. E olha o que diz o versículo 26. Aí Moisés sabe qual é a resposta de Deus e ele diz para o povo de Israel: eu não poderei entrar por causa de vocês. Eu não poderei participar dessa vitória amplamente por causa de vocês, porque foi vocês que me impulsionaram a pecar contra Deus, a desobedecer o Senhor. Olha o que diz Moisés no versículo 26. Todavia, por causa de vocês, vocês quem? Os judeus, o Senhor se irou contra mim. Então o Senhor ficou irado contra quem? Contra Moisés, porque ele desobedeceu e não obedeceu a ordem do Senhor e não quis me atender. Então o Senhor não quis atender Moisés, porque Moisés, amém, desobedeceu ao Senhor por causa do povo. Então Deus, ele não mudou. O não do começo era o mesmo não agora. Então há orações que Deus irá responder sim e até mudar o decreto, mas há orações que o Senhor não vai mudar o posicionamento dele. Você pode suplicar, você pode implorar, você pode pedir, mas o Senhor não irá remover a consequência de um ato realizado consciente por você. Por mais que foi por outras pessoas que te impulsionou a tomar tal atitude, tal decisão, por mais que as pessoas te incentivaram de certa forma para que você viesse pecar e errar contra o Senhor, mesmo assim o Senhor não muda a posição dele. Como diz no versículo 26, deixa bem claro: o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Então o Senhor não quis atender a oração e a súplica de Moisés em relação a isso. Pelo contrário, o Senhor falou para ele: basta. Ele disse, ele quem? O Senhor. Não me fale mais sobre isso. O Senhor falou para Moisés: não venha mais me falar sobre isso. Não venha mais implorar nem suplicar por essa causa, porque eu não irei deixar você entrar na terra prometida. Tem oração que o Senhor não vai mudar o decreto dele estabelecido por ele. Não adianta você fazer o que quiser, não adianta. Pelo contrário, aqui Moisés deixa bem claro que Deus falou para ele parar de tocar nesse assunto, parar de tentar fazer com que Deus mudasse o posicionamento dele, porque Deus não iria mudar. Então ele deixa bem claro, ele não iria mudar. Ele falou: basta. Não me fale mais sobre isso. Então, a oração que a resposta é não e vai continuar sendo não. E que Deus ainda fala: basta, não me fala, Moisés, mais sobre isso. O que o Senhor pode fazer em relação a isso foi fazer o que ele fez no versículo 27. A resposta de Deus foi não. Moisés não iria pisar na terra prometida e Moisés não iria atravessar o Jordão com o povo. A única coisa que Deus poderia fazer por Moisés, por ser um servo fiel, por ser um servo que, por mais que tenha desobedecido, tenha reconhecido o seu erro, era, lembrando que quando você reconhece o teu erro e desse alcança misericórdia, não alcança, amém, a resposta sim do Senhor, tá certo? Você reconheceu o seu erro, mas a consequência desse erro não sairá, continuará. Deus, ele perdoa, mas a consequência que o seu erro gerou, Deus, ele não tira. Ele não tira. Você irá, amém, cumprir. Aquilo que você gerou em desobediência, você irá colher, independentemente que você seja quem você for. Se Deus falou assim com Moisés, imagina conosco.
Imagina conosco. Aí o que Deus poderia fazer por Moisés, por ele ser Moisés, 27, foi: suba ao ponto mais alto do monte e olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos. O Senhor deixou Moisés apenas olhar, não entrar, não pisar, apenas olhar, olhar de longe, olhar de longe. Imagina o sentimento de Moisés naquele momento. Ele lutou com aquele povo durante 40 anos, não são 40 dias, não são 40 meses, são 40 longos anos no deserto, no qual ele viu de tudo, no qual ele viveu coisas extraordinárias. Mas Deus, ele não mudou. Tem oração que o Senhor pode trazer uma resposta diferente do que tu espera, mas ele traz uma resposta. Deus não queria que Moisés mais tocasse nesse assunto. Tanto é que o próprio Deus diz: basta, Moisés, não toque mais nesse assunto. Mas para que Moisés não ficasse muito entristecido, porque Deus é misericordioso, Deus deixa Moisés só contemplar, e contemplar de longe. O Senhor fala: suba num ponto mais alto, olhe, 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 olhe para o leste, olhe para o oeste, olhe para o sul, olhe para o norte, contemple a terra, somente com os seus olhos, porque pisar você não vai. Porque entrar você não vai. Quando você gera algo em desobediência, você vai ter que colher o que você fez, independentemente de quem você seja. Não tem como barganhar com Deus, não tem como. Nesse ponto, Deus, ele não mudou e jamais mudará. Aí diz: pois você não atravessará o Jordão. Essa foi a resposta de Deus. Você não atravessará o Jordão, você não vai pisar na terra prometida. Você só vai olhar de longe, mas você não vai pisar. Versículo 28 diz, e ele ainda dá ordem para Moisés preparar quem? Josué. Porque quem iria seguir do Jordão adiante seria Josué, não mais Moisés. O ministério e o ponto do ministério de Moisés acabava e se encerrava ali. Não ia mais para frente. Se encerrava ali. Versículo 28 diz: portanto, dê ordens a Josué, fortalece-o e encoraja-o, porque será ele que atravessará a frente desse povo e lhe repartirá por herança a terra que você apenas verá. O Senhor ainda fala para Moisés: você não vai, amém, atravessar o Jordão e nem vai pisar nessa terra, a terra que mana leite e mel, a terra da promessa, porque você me desobedeceu. Mas você vai encorajar a Josué para que ele possa continuar. Porque quem vai entrar na terra prometida é Josué. Quem vai repartir a terra prometida é Josué. Encoraja-o, fortalece-o, através da palavra, através, amém, do meu direcionamento. O Senhor deixa bem claro: Josué irá te substituir. Todo o processo que você viveu até aqui acaba aqui. E o final glorioso não será o seu, será o de Josué. Porque você só vai ver a terra, você não vai pisar na terra. Deus, ele responde a oração. Moisés, ele suplica, Moisés, ele implora, mas o Senhor fala: basta. Tem orações que o Senhor vai te responder dizendo: basta. Mas ele vai te responder. Sim ou não, Deus te responde. Ele não nos impede de falar, mas chega um momento que você fica repetitivo naquilo e o Senhor fala: basta, eu já falei que não. Eu já falei que eu não vou fazer, eu já falei que eu não vou agir, já falei que não será do teu jeito, será do meu, o jeito de Deus. Será do jeito de Deus. Moisés, como um dos maiores líderes depois de Cristo na história, ouviu esse não de Deus,
Quem somos nós para pensar que Deus só vai dizer sim? Quem somos nós a pensar que o Senhor obedece às nossas ordens? Não, é diferente. Quem obedece às ordens de Deus é quem é inteligente, quem é esperto, quem é servo. Obedece à voz do seu Senhor. Obedece. E Moisés era servo. Ele era servo, obediente ao Senhor. Por mais que o povo de Israel levou Moisés a essas circunstâncias, foi ele que decidiu desobedecer. Por mais que alguém te leve à desobediência, a consequência quem vai cumprir é você. Então pense muito bem antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa. Pense muito bem, porque com Deus não se brinca. Não tem como brincar com o Senhor. Deus, ele requer obediência. E se não houver obediência, a consequência é bem clara. Amém? Essa palavra falou ao teu coração, eu tenho certeza que essa palavra falou ao teu coração. Se essa palavra falou ao teu coração, compartilhe. Pode ser que alguém nesse exato momento precise ouvir essa palavra. Seja a boca de Deus. Como essa palavra te abençoou, compartilhe ela para que ela possa abençoar outras pessoas, para que ela possa tocar em outras pessoas, para que ela possa gerar também sobre a vida de outras pessoas. Compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais, nos grupos das famílias, amigos, familiares, e eu tenho certeza que essa palavra vai gerar vida, vai gerar mudança, vai abrir os olhos e os ouvidos daqueles que precisam ter os olhos e os ouvidos abertos através da palavra. Se você gostou dessa mensagem, não esquece de deixar o seu gostei, né? Apertar no botãozinho vermelho de que você gostou dessa palavra. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. É de graça, não custa nada. Além de ser de graça e não custar nada, você ainda entra na corrente de oração, pois eu tenho orado e apresentado todos os inscritos desse canal. Todos aqueles que estão inscritos, todos aqueles que curtem, que compartilham, eu tenho orado, pedindo para o Senhor abençoar a tua vida e a tua casa ainda mais com toda sorte de bênção. Não esquece de comentar aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários. Amém? Vamos orar? Estenda as tuas mãos juntamente com as minhas. Feche agora os teus olhos e vamos falar com o Senhor Deus da nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, Senhor, eu te apresento, Pai, essa vida que está de mãos levantadas juntamente com as minhas orando, clamando, Senhor, nesse exato momento eu te peço, toca sobre essa vida, meu Pai, de uma forma tremenda. Toca, meu Pai, que toda desobediência, que toda frieza espiritual, que todo medo, que toda angústia, que toda ansiedade, queima, sai em nome de Jesus. Senhor, abençoa todos aqueles que estão inscritos nesse canal, que curte, que compartilha, que comenta, que o Senhor venha entrar dentro da casa deles, que o Senhor venha entrar, meu Pai, dentro do lar deles. Quebra, Senhor, toda contenda, quebra, Senhor, toda discórdia, abre porta onde não há porta, toca, meu Pai, aonde precisa ser tocado, entrega, Senhor, entrega sobre as mãos do teu povo a bênção, a vitória de uma forma tremenda. Pai, opera de uma forma extraordinária, em nome de Jesus, amém. Toma posse em nome de Jesus, amém.